Queridos alunos, vamos aí continuar estudando literatura no nosso projeto já internacionalmente conhecido, o sempre lembrado Falando em Literatura. Legal, moçada? Vamos lá. Ó. O realismo machadiano. O Machado de Assis, gente, é um caso completamente à parte na literatura brasileira, né? Completamente distinto, completamente diferente. O Machado teve obras que se consideram românticas, né? A Mão e a Luva, Yaya Garcia, Ressurreição, qual é o outro? Deixa eu me lembrar aqui. Helena, né? Não necessariamente nessa ordem cronológica. São obras ainda influenciadas pelo idealismo romântico, por um certo descritivismo, né? Por tramas nem tão complicadas e tal, por enredos mais lineares, tá certo? Mas depois o Machado passa para uma outra fase em sua própria produção literária, a partir de 1881, com a publicação do famosíssimo romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que revolucionou, que pôs de cabeça para baixo, se quiserem usar um chavão, um clichê, a literatura brasileira, tá certo? E a gente vai ver um pouco do que é diferente no Machado de Assis, do que o faz um escritor singular. Uma coisa ele tem escrito de tudo. Escreveu poesia, escreveu romances, escreveu contos, novelas, crítica literária, crônicas, peças de teatro. Escreveu de tudo um pouco o Machado de Assis. Escreveu uma obra múltipla, multifacetada. Cultivou todos os gêneros literários possíveis. Isso já o distingue um pouco dos outros autores da mesma época, tá certo? Mas vamos lá. Aí, ó, o realismo machadiano. Machado, desculpem a intimidade, eu que escrevi, né? É realmente um caso diferente. Escreveu de tudo, poemas, crônicas, contos, crítica literária, artigos de jornal, peças de teatro e romances. Criou um estilo próprio e inconfundível que não se compara a nada que se tenha produzido em sua época. Algumas marcas próprias dessa literatura especial, algumas marcas próprias, aí ó, dessa literatura especial. Grandes escritores, gente, inventam a própria técnica. Grandes escritores inventam a própria técnica. Criam um próprio ponto de vista, um próprio modo de ver a realidade. E é isso que, de alguma forma, faz do Machado de Assis um autor singular. Olha lá, ó, veremos em aula a partir do seguinte roteiro básico. A nossa aula é essa de agora. Então, vamos lá, gente. Eu fiz um roteirinho, tá? Para discutirmos algumas características centrais da obra do Machado de Assis e questionar algumas que não são assim tão eficazes, né, como se pensa. Vamos ver, ó. Existe um princípio geral da obra. Existe um princípio geral da obra que eu pus aí, mas eu vou destacar aqui de novo, ó. O princípio geral da obra é esse aqui, ó, gente. Ser igual a parecer. E é isso que faz da humanidade uma humanidade doente. Isso é o que cria o que ele chama de hipocondria humana. Os seres humanos são doentes, são miseráveis, porque eles criam a própria miséria. Na medida em que não são, sua essência é vazia. Eles só são aquilo que aparentam ser, eles só são o lado de fora, eles só são o exterior, eles não têm nada dentro. Por dentro não há nada, por dentro são vazios. Isso é o que faz do ser humano um ser humano doente, hipocondríaco, triste e miserável. Essa é a tese central do realismo machadiano. João é de um romance ou de outro, é da obra inteira, gente. Você vai achar isso aqui nos contos, nos romances, nas crônicas, em tudo que o Machado fez, em tudo que o Machado escreveu, inclusive já nos romances ditos românticos do Machado. Essa é a tese central. A hipocondria da humanidade
né, para a qual o Brás Cubas, inclusive, tentou criar um remédio chamado emplasto Brás Cubas, né? A tristeza humana. Hipocondria significa ânimo baixo. Esse ânimo baixo, essa tristeza humana, advém do fato simples de que o homem não é. Ele apenas aparenta ser. João, isso é muito filosófico. É, claro que é. E o Machado foi especialmente esperto porque ele criou um filósofo dentro da própria obra, né, que é o Quincas Borba, que criou a filosofia da miséria humana, explicitada lá no romance Quincas Borba. Mas, vamos voltar aqui. Olha lá, ó. Vamos ver. O princípio geral da obra é ser igual a parecer, o que produz a hipocondria humana, tristeza e melancolia. O homem é triste porque ele não é, ele só aparenta ser. E aí é o seguinte, pessoal, eu, João, questiono, será que esse cara é pessimista? Será que ele é pessimista mesmo? Ele mostra, olha, vocês são infelizes por isso. Quando eu digo você é infeliz por isso, ao mesmo tempo eu digo, não seja infeliz, né? Faça diferente e conquiste a felicidade. Então não sei até que ponto o Machado é exatamente tão pessimista, porque ele descobre o mal e nos ensina qual o mal. Ele nos ensina qual o mal, certo? Vamos ver aí, ó. Outra característica fundamental. Os personagens machadianos, gente, são movidos por ideias fixas e normalmente grandiosas, enormes. Os personagens machadianos são monomegalomaníacos. Tem uma ideia só, normalmente, fixa e grandiosa. João, e a ideia fixa, presta atenção, a ideia fixa normalmente ou mata ou enlouquece. Ou mata ou enlouquece. No caso do Quincas Borba, enlouqueceu e depois matou. No caso do Brás Cubas, ele teve uma grande ideia fixa. Criar um medicamento sublime, capaz de curar a tristeza da humanidade. Aqui ele denominou emplasto Brás Cubas. Uma pomada, gente. E ele revela que a ideia que ele teve, fixa, que acabou por matá-lo, ele diz lá no romance que ele morreu por essa ideia fixa. Se distraiu tanto, desligou-se tanto da própria vida, da própria alimentação e da própria saúde, pensando no emplasto Brás Cubas, que pegou um vento nas paletas, nas costelas e acabou morrendo. Então essa ideia fixa, normalmente grandiosa dos personagens machadianos, ou enlouquece ou mata, ou os dois. Ou os dois. Os personagens são movidos por grandes ideias. O Quincas Borba, desde criança, se vestia de Napoleão. O Quincas Borba, o próprio, quis ser o autor do sistema filosófico mais perfeito já criado pelo homem. O Brás Cubas quis ser o inventor do único medicamento capaz de curar a tristeza da humanidade. E era uma pomada. Só para dar alguns exemplos mais típicos, tá bom? O Machado dá um remédio para a tristeza, gente, chamado Lei da Equivalência das Janelas. Como assim, João? É o seguinte... Ele parte da ideia de que o homem já é triste e que, portanto, não pode ficar mais triste do que já é. E é triste porque não é, ele só parece ser, tudo bem? Ele só é o lado de fora, a roupa que veste, o dinheiro que tem, o relógio que usa e assim por diante, tá bom? Vamos prestando atenção. Aí ele inventa, né, um remédio para essa tristeza, não para curar, mas para diminuir um pouquinho. É o seguinte, quando a gente comete um malefício, o malefício cometido por nós nubla a nossa consciência, faz que o ar não circule bem na nossa mente. Então, um malefício é como fechar uma janela na consciência. Remédio, abrir uma janela, fazer um benefício, imediatamente depois. Se você comete um malefício que faz o ar da sua consciência ficar viciado, você tem que logo depois fazer alguma coisa para ventilar a consciência, a fim de que se livre daquela sensação pesarosa que o torna um ser humano ainda mais triste do que você já é. Ele diz lá, ventilar as consciências. Se você fizer um malefício, faça um benefício logo depois, para você apaziguar um pouco, né, as coisas na sua mente. Não cura, mas ajuda. Um outro tópico, ele diz que a natureza é a mãe, mas também é inimiga,
No capítulo chamado O Delírio, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele tem um encontro com a mãe natureza, chamada Pandora, e ela diz: sou tua mãe e tua inimiga, minha inimizade não mata, é sobretudo pela vida que se afirma. Vives, verme, não te desejo outro flagelo. Então, existe uma outra visão do que seja a mãe de todos nós. A nossa mãe natureza nos cria, mas também nos destrói. E o Machado foi o primeiro autor a colocar isso de modo muito claro. Por meio do seguinte, gente, eu coloquei um pouquinho depois lá, chama-se princípio da reversibilidade dos contrários. Na obra do Machado de Assis, não existe esse negócio de bem e de mal. O mal reverte-se em bem e o bem reverte-se em mal. A natureza que nos cria também nos destrói. E a que nos destruiu foi a mesma que nos criou. De modo que existe uma ambivalência dos opostos. Nada na obra do Machado de Assis é só bom ou só mal. O mal reverte-se em bem e o bem reverte-se em mal, aos sabores dos interesses humanos, apenas e tão somente. Certo? Vamos ver um outro tópico. O Machado inaugura na literatura brasileira o diálogo permanente com o leitor na obra de arte literária. Ele chama o leitor de burro, por meio dos seus narradores, é claro. Leitor obtuso, tu jamais me entenderás, tu ainda vives nesse mundo medíocre, tu jamais serás capaz de entender-me, pois ainda habitas esse mundo de coisas miúdas em que as pessoas só valem pelo que têm. E assim vai. Chama o leitor de burro, chama o leitor de pateta, chama o leitor à atenção o tempo todo, refere-se ao leitor, dialoga com o leitor, critica o leitor, enfim, conversa, dialoga com o leitor o tempo todo. E essa é uma novidade na literatura brasileira, certo? Vamos ver aqui, um outro aspecto interessante, gente. São as digressões, os flashbacks narrativos, os retornos ao passado, digressões, ele está falando de uma coisa, depois parece que ele vai falar, que ele fala de uma outra que não tem nada a ver com aquilo, mas na verdade ele está costurando uma narrativa diferente, que não é mais linear, que não vai mais do princípio direcionando-se a um fim, passando por um meio. Não é assim. Ele vai e volta, faz idas e vindas, fica em torno às vezes do que quer dizer, mas para explicitar melhor aquilo que quer dizer e para que o que quer dizer fique mais claro para o leitor, embora não pareça. Certo? Essa é uma outra novidade na obra do Machado de Assis. Um chavão, clichê, um mito é de que o Machado de Assis tenha sido um alienado político. Coisa nenhuma. O Machado de Assis estava acima das políticas medíocres da época. E isso se verifica em várias crônicas, em vários contos e nos próprios romances. Ele diz que a política segue as paixões humanas e os interesses do homem. Isso é ser alienado? Ele não participava de partidos, mas tinha sim convicções a respeito da política enquanto filosofia, enquanto modo de pensar as relações na sociedade. Então, se você ouvir por aí que o Machado era um alienado, isso é uma grande bobagem. Só para a gente falar ainda de generalidades, o Machado, com o Memórias Póstumas de Brás Cubas, rompe definitivamente com a linearidade narrativa. Os romances antes eram regidos por um princípio chamado princípio da causalidade de acontecimentos. As narrativas eram lineares. Um fato causava o outro, que causava o outro, que causava o outro, que causava o outro, até chegar ao fim. Isso fazia com que os romances tivessem enredos previsíveis, adivinháveis. O Machado acaba com isso ao produzir um romance narrado por alguém que já tinha morrido. Ele diz, eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor para quem a campa foi outro berço. É um romance que começa pela morte. O primeiro capítulo se chama A Morte do Autor. Ele acaba com a linearidade narrativa na literatura brasileira com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu coloquei aí, depois eu mostro para vocês, que com certeza vão acompanhar a nossa antologia. O Machado cria capítulos muito econômicos às vezes. Ele diz só o que é necessário dizer.
sem muita, para usar uma expressão popular, sem muito enchimento de linguiça. João, mas eu já vi capítulos longos, não estou falando de tamanho, mas lá não sobra nem falta nada, não sobra nem falta nada. E às vezes os capítulos são enxutíssimos e nem palavras têm. Há capítulos sem palavras. Tem um chamado de Como Não Fui Ministro, que só tem reticências. De Como Não Fui Ministro de Estado. Um capítulo só com reticências, sem palavras. Essa economia narrativa também foi introduzida na literatura brasileira pelo senhor Joaquim Maria Machado de Assis. Espero que você tenha se interessado um pouco mais por esse autor e espero sinceramente que você acompanhe as nossas antologias. Muito obrigado por nos acompanhar no nosso Falando em Literatura. Um abração.